Oi, gente, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja a hora que você decidiu ouvir a palavra de Deus aqui comigo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abra o seu coração. Hoje vamos ler Isaías capítulo 33. São 20 versículos. É pequenininho, vai ser rapidinho. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar alguma coisa muito legal com a gente nesse maná de hoje. Maná era a comida que o Senhor dava para as pessoas do Egito, do Êxodo. Quando eles atravessaram o Êxodo, o Senhor dava um maná. Era um pozinho ou uns cristais de gelo, alguma coisa, ninguém sabe, né, exatamente, mas que ele jogava do céu para as pessoas comerem. E quando elas comiam, tinha gosto de pão, de mel, de pão de mel, tinha gosto do que você estava com vontade de comer. Era uma coisa muito gostosa, ele alimentava muito eles. Por isso que eu falo que o toque de Clá é o maná diário. É o maná que o Senhor dá para o dia de hoje, para esse momento. E é isso, vamos ver qual é o ai de hoje. Eu acho que isso aqui é uma continuação. Ontem foi ai do Egito, né? Vamos ver, aqui não tem um ai ainda. Todos começam com ai, né? Não acabou não, são até o 35 os ais, vamos ver. Virá o dia em que um rei reinará com justiça e as autoridades governarão com honestidade. Então é uma profecia. Virá um dia que os reis vão reinar com justiça, que os governantes, as autoridades governarão com honestidade. Você já imaginou que dia abençoado vai ser esse? É uma profecia. Tudo está se cumprindo, tudo já se cumpriu, está se cumprindo, que Isaías falou. Por isso que a gente chama Isaías do Apocalipse do Velho Testamento, né? Porque tudo que ele falou já aconteceu e está acontecendo ainda. Então ele está falando, virá um dia em que o rei reinará com justiça e as autoridades governarão com honestidade. Todas elas protegerão o seu povo, como um abrigo protege contra a tempestade e o vento. Elas serão como rios numa terra seca, como a sombra de uma grande rocha no deserto. A gente lê isso aqui tão de qualquer jeito que a gente não para analisar e para pensar o que significa esse versículo 2 aqui. Ele é muito profundo. E serão como rios numa terra seca, como sombra de uma grande rocha no deserto. Está falando que um rei vai vir e vai fazer justiça, vai fazer tudo certinho e a gente vai viver em paz. Meu brinco caiu. Vai viver em paz. E agora está falando aqui, que serão como sombra de uma grande rocha no deserto. Isaías está falando isso aqui lá para o deserto, para aqueles desertos grandes que tem lá de Israel, para lá, aqueles cantos para lá, que é um deserto muito quente. Muito, muito quente. Tanto que lá no Egito, no Êxodo, o Senhor colocava uma coluna de fogo à noite, porque é muito frio, e uma nuvem durante o dia todo para guiar o povo de Israel, para que eles ficassem protegidos do sol, que era escaldante. Então, quando eles achavam brechas nas rochas, eles se escondiam. Achar uma grande rocha no deserto é uma bênção incalculável que o Senhor está dando. É uma coisa que não tem nem palavras para explicar. Para um viajante que está no deserto, andando a pé lá, com aquele sandalinha amarrada no pé, é muito, muito bom isso aqui. E aí ele fala como uma grande rocha que protege no deserto. Porque eles tinham aquelas barraquinhas, mas uma barraca de lona esquenta muito, esfria muito, ela não é uma coisa que te protege num grande calor. Mas uma grande rocha, uma rocha grossa, ela protege o viajante do deserto. E essa rocha é Jesus. Jesus é a nossa rocha. Jesus que nos protege, que nos guarda. Jesus que nos ampara, que nos acolhe quando a gente está num calor escaldante, quando a gente está num problema muito grande, quando a gente está numa dificuldade enorme para resolver nossos problemas, nossas dores, nossas frustrações. Jesus é essa rocha que a gente pode se esconder nele. Na sombra do Onipotente nós podemos descansar. Um versículo tão simples que nos fala tanta coisa, a gente poderia ficar aqui horas só debatendo sobre esse versículo. Então que você entenda que a rocha grande, que a grande rocha no deserto é uma coisa muito boa
Você pode se esconder, você pode voltar à vida ali naquele calor infernal do deserto. Você pode ficar bem debaixo de uma rocha. Você pode ficar bem debaixo das asas de Jesus Cristo. Então todos poderão ver claramente de novo. E de novo ouvirão tudo facilmente. Porque os olhos estão tapados, os ouvidos estão tapados. Hoje você não ouve direito, não compreende as coisas direito, não enxerga direito, mas tudo vai ser solucionado. Você vai ver claramente e você vai ouvir abertamente. Serão ajuizados e entenderão as coisas e poderão falar com clareza e com inteligência. Ninguém dirá que um sem vergonha é uma pessoa de valor. Olha que legal isso aqui. E nem que o malandro merece o respeito, pois o sem vergonha diz mentiras e está sempre planejando maldades. O que ele diz a respeito do Senhor é falso. Ele faz essas coisas que Deus detesta. Ele nega comida aos que têm fome e água aos que têm sede. O malandro faz trapaças, inventa mentiras para prejudicar a causa dos pobres, mesmo quando eles têm razão. Mas quem é direito faz planos honestos e é correto em tudo que faz. Que lindo, né? Agora eu vou contar uma historinha aqui muito legal. Quando eu descobri, eu dei muita risada. Vocês vão rir comigo também. No hebraico original, a palavra malandro se pronuncia klai. Klai ou kelai. Se pronuncia a mesma sonoridade, né, da meu nome, Klai. Kilai. Kilai ou Kelai. Aí, Klai. Isso é malandro na língua hebraica, né? Então, Kilai faz trapaças, inventa mentiras e prejudica a causa dos pobres. Mas a Klai aqui, do toque de Klai, fala de um rei verdadeiro, de um rei eterno, de promessas que irão se cumprir. E esse rei aqui, ó, esse Kilai aqui, ele faz trapaça, inventa mentira e prejudica os pobres, mesmo quando os pobres têm razão. Mas quem é direito faz planos honestos e é correto em tudo que faz. Então eu, a Klai daqui, a Klai de vocês, falo de um Deus correto, de um Deus justo, de um Deus honesto. E não tem nada de malandragem aqui, em nome de Jesus, que Deus me livre de malandragem. Achei interessante trazer isso para vocês, porque coincidência, né? Klai. Quando você quer chamar alguém de malandro, você pode falar Klai. Vamos lá, vamos voltar. Então, quem é direito faz os planos honestos e quem é correto em tudo que faz. E a pessoa que é correta faz tudo certinho. Não tem malandragem, não tem Klai. Mulheres desocupadas, escutem o que eu vou dizer e prestem atenção. Mulheres que não se preocupam com nada. Daqui a pouco, mais de um ano, vocês ficarão aflitas, pois não haverá colheita de uvas. Vocês têm tido uma vida sem preocupações, mas agora tremam e fiquem aflitas. Tirem as roupas e vistam roupas feitas de pano grosseiro. Batam no peito em sinal de tristeza. Chorem, porque as terras boas e as parreiras carregadas de uva foram destruídas. Espinheiros e mato crescerão na terra do meu povo. Chorem por causa da cidade que era tão alegre, por causa das casas que estavam sempre cheias de pessoas felizes. Os palácios serão abandonados, a cidade ficará vazia e as fortalezas virarão montes de ruínas para sempre. Ali os jumentos selvagens andarão à vontade e os rebanhos pastarão. Está falando de mulheres desocupadas aqui. Quem são essas mulheres desocupadas que Isaías estava falando? São as ricas, as burguesas, as princesas, as rainhas, aquela mulher da burguesia, que elas ficavam só desocupadas, só organizando festas com os vinhos das vinícolas aqui, que fala aqui nas parreiras carregadas de uva. Ó, prestem atenção, mulheres desocupadas, que não se preocupam com nada, elas são alheias à dor da sociedade, das pessoas que estão ao redor sofrendo. São mulheres que só pensam nela, nas festas, na elegância, na riqueza, no chiquezo delas. Estão só preocupadas com as coisas delas e
estão realmente alheias. O povo ao redor, as pessoas necessitadas, as pessoas que precisam de um apoio, de um dinheiro, de uma comida, de qualquer coisa, estão como se fossem invisíveis diante dessas mulheres desocupadas, porque elas estão muito preocupadas com a vida delas. Vocês têm tido uma vida sem preocupação, mas tremam, fiquem aflitas. Olha a profecia. Vocês vão tirar essas roupas chiques, elegantes, de púrpura, como nós lemos aqui em Isaías mesmo, né? Alta costura, altas tintas, daqueles caramujos lá, Murié, sei lá, aqueles caramujos lá de Tiro que nós lemos, que faziam essa tinta, né, que pintavam os tecidos dos nobres, dos ricos. Essas mulheres andavam banhadas a ouro e toda maravilhosa, e o Senhor está falando para elas: tremam, tremam. Cadê? Prestem atenção, daqui a mais de um ano vocês ficarão aflitas, pois não haverá mais colheita de uvas, vai acabar as uvas. Então vai acabando as uvas, acabam os vinhos, acabam as festas, porque as pessoas desse nível só procuram os outros porque tem vinho, porque tem riqueza, porque tem fartura. A hora que você fica ferrado, pobre, todo mundo corre, ninguém tá nem aí para você. Eles só querem o que você pode doar. E aí o Senhor fala: tira essas roupas e coloque pano grosseiro, pano de humildade, de sofrimento, né? Pano ruim. Bata no peito em sinal de tristeza e chorem pelas boas terras, porque elas serão devastadas. Os espinhos vão estar lá. Chorem por causa da cidade que era alegre, cheia de pessoas felizes, bêbadas, né? Gente bêbada é bobo, gente bêbada é bobo. De idiotas, eles riem à toa, eles fazem qualquer coisa, falam qualquer coisa. A gente bêbada é um saco. Eu tenho horror a gente bêbada. Deus que me perdoe, horror. O palácio será abandonado e as casas ficarão todas vazias. Os jumentos selvagens vão andar nesses pastos de uvas, das vinícolas chiquíssimas delas, vai tudo por água abaixo, porque elas são alheias à dor do próximo. Então que nós não sejamos. E aí você pode pensar: mas eu não sou rica e finíssima. Mas você é melhor e mais do que muita gente. Você está acima de muita gente que não tem nenhuma blusa para vestir, não tem nem um arroz para comer. Então para eles você é a rica. Entendeu? A gente quer culpar as pessoas que realmente são ricas, mas se você pensar que você está acima de um monte de gente que tem menos do que você é a rica para essas pessoas. Que você não fique alheia à dor do próximo. Que você seja a bênção, seja a pessoa que ajuda as pessoas que estão abaixo de você, que precisam da sua ajuda. Mas Deus derramará sobre nós o seu Espírito, glória a Deus. Então o deserto virará um campo fértil, e as terras cultivadas darão as melhores colheitas. No país haverá justiça por toda parte. Todos farão o que é direito. A justiça trará paz e tranquilidade, trará segurança e durará para sempre. Glória a Deus. O meu povo viverá em lugares seguros e todos estarão em paz e segurança nas suas casas. Uma chuva de pedra destruirá a floresta e a cidade será arrasada. Todos vocês serão felizes, terão muita água para suas plantações e pastos seguros para os seus jumentos e o seu gado. Isso aqui tudo está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo que o Senhor Jesus já nos mandou, porque aqui foi antes de Jesus, 700 e poucos anos antes de Jesus. Mas Deus derramará sobre nós o seu Espírito. E então o deserto virará campo fértil, que significa que nós somos o campo fértil. É de nós, é através de nós que o mundo fica bom, que a terra fica cultivada, que tem as melhores colheitas, o país haverá justiça por toda parte, todos farão o que é direito. O Espírito do Senhor já está sobre nós. Basta a gente se posicionar e assumir que somos filhos do Senhor, que somos do time do Criador e que queremos fazer o que é justo, o que é certo, o que é honesto, mesmo que seja só no nosso núcleo, só na nossa família, nos nossos amigos, no nosso trabalho, mesmo que seja todo, imagine, se todo filho de Deus que tem o Espírito Santo habitando dentro dele fizer o que é certo, nós vamos revolucionar o mundo. Mas os próprios filhos de Deus,
acabam se corrompendo com a grandeza dos cavalos egípcios. Que hoje a gente melhore, que a gente entenda e veja as pessoas ao nosso redor, elas precisam de nós. Beijão e até amanhã.